Olá, tudo bem? O Notícias do Bem de hoje começa falando sobre paternidade cristã. O Dia dos Pais vai ser comemorado neste domingo e por isso nós preparamos uma reportagem especial para você sobre a importância do homem na família e como exemplos da palavra de Deus. Confira. Pai é sinônimo de amor incondicional. É aquele progenitor ou que adotou e que está sempre por perto. Também é aquele que luta, que entende, que aconselha e que está sempre com o filho, apesar da distância em algumas ocasiões. Para cada filho, mais que uma definição. Meu pai é uma pessoa muito feliz, animada, é ele que anima a casa, tem sempre uma piadinha pra animar a gente aqui. Ele é aquela pessoa que quando chega, todo mundo sabe que ele chegou, porque ele é bem desastrado, sai batendo nas coisas sem querer, derruba as coisas. E ele significa muito na minha vida, ele é uma pessoa que zela pela minha casa, que ora pela minha casa. É a pessoa que é o filho presente para os pais dele também, é o marido amoroso e ele representa tudo. Eu acho que sem ele eu não estaria na igreja, na IPP no caso, porque foi ele que me apresentou a IPP, foi ele que incentivou com que eu seguisse nos caminhos do Senhor. Então, meu pai é fundamental na minha vida e eu louvo a Deus pela vida dele. Meu pai representa para mim uma pessoa de muita força e uma pessoa companheira, porque ele sempre esteve comigo nos meus piores e melhores momentos, sempre me acompanhou em tudo, sempre me apoiou, então eu o vejo dessa forma. Na Bíblia, vários personagens demonstram a paternidade segundo o coração de Deus. Um deles foi José, pai de Jesus. Mesmo não tendo sido genitor de Cristo humano, José acolheu Jesus e o criou como filho. O pai, José, que não foi o genitor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas ao receber essa missão paternal, ele acolhe, claro que ele tem um processo ali, de aceitar, mas Deus fala ao seu coração, e quando então Deus confirma isso, ele recebe Cristo, ele cuida de Cristo, Então Jesus, o nosso Senhor, foi cuidado por um pai humano, nesse sentido do acolhimento, do cuidado, da instrução, Por mais que nós sabemos que o nosso mestre crescia em graça, estatura e conhecimento, ele como uma criança também foi instruído, também foi ensinado, coisas básicas da vida, por causa do seu pai, de José, o seu pai humano, O sentimento é mútuo, é amar a Deus e segui-lo sobre todas as coisas. Eu sempre costumo falar, Mateus, que a paternidade, normalmente a gente pensa em como nós praticamos a paternidade. Então, o que é ser um bom pai? Só que para responder essa pergunta, nós precisamos dar um passo para trás. Em que sentido? Deuteronômio capítulo 6, Deus fala para ensinar os nossos filhos, mas antes de ensiná-los, nós devíamos fazer como pais uma coisa muito importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, um pai bíblico é aquele que se preocupa primariamente em amar a Deus acima de todas as coisas. Então, como consequência, ele vai poder, aquilo que Paulo fala em Efésios 6, instruir e admoestar os seus filhos no Senhor. Por quê? Eu tenho 2 filhos, Eu falo que é um grande desafio amá-los como Deus quer, porque a minha tendência é amar muito mais do que eu deveria amar. Em que sentido? Talvez eu precise ensiná-los, mas eu posso ser tentado deixar isso, porque eu quero amá-los muito mais do que amar a Deus. Então, quando eu amo a Deus de forma suficiente, eu vou ensinar, eu vou educar, eu vou disciplinar, eu vou viver a vida como um pai cristão, como um pai bíblico, porque o meu alvo vai ser, acima de tudo, glorificar a Deus. E aí, consequentemente, eu vou ensinar os meus filhos. E para quem é pai, outros milhares de sentimentos. Ser pai é uma coisa maravilhosa. É complicado, dá trabalho, mas o resultado de tudo no final do dia é muito bom. É a sua paz, é o seu ponto de equilíbrio, onde você briga, repreende, mas também educa, dá amor, recebe amor. E é um misto, é uma coisa muito louca. E essa camiseta aqui, papai, eu te amo? Essa daqui foi a Cecília, do Dia dos Pais do ano passado, a minha filha do meio, que foi um presentinho da escola que ela me deu. E ela é uma princesinha da Disney, minha bonequinha de porcelana.
Emocionante essa reportagem, parabéns, Matheus. E confira agora os outros destaques do programa desta sexta-feira, dia 12 de agosto. Igreja Presbiteriana do Brasil completa 163 anos e celebra a expansão do Evangelho. Aprovado o projeto que cria programa de acompanhantes para pacientes com câncer de mama. Pagamentos com cartões crescem no primeiro semestre do ano. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. E você que já estava acompanhando aí conosco toda a programação da IPP TV, junto tudo mais com Tainá Félix, depois Sala de Prosa com os reverendos Jeremias e Hernandes Dias Lopes. Continue conosco porque o Notícias do Bem começa agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com você aqui na nossa IPP. Bom contar com a sua audiência e participação. Você que estava acompanhando nossa programação mesmo aí de manhã, você que está chegando agora nas nossas lives, você que nos ouve pela Rádio Pinheiros e pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró para todo mundo. Continuem com a gente e vamos de notícia. Os pagamentos com cartões de crédito e débito cresceram 36,5% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021. Os dados fazem parte do balanço divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. A movimentação superou R$ 1 trilhão nos primeiros 6 meses de 2022. Só em cartões de crédito, o aumento foi de 42,2% em relação ao ano passado. O crescimento está relacionado à base de comparação do ano passado, momento mais crítico da pandemia de Covid 2019. A expansão também reflete o fim das restrições às movimentações e atividades econômicas neste ano. A Igreja Presbiteriana do Brasil completa hoje 163 anos. São mais de 6.000 igrejas e congregações em todo o país. Confira um trecho da reportagem que você vai ver na edição de hoje. O presbiterianismo chegou no Brasil graças ao pioneirismo do reverendo Ashbel Green Simonton. Nascido em West Hanover, na Pensilvânia, em 1833, ele foi influenciado por um avivamento em 1855. Fez sua profissão de fé e pouco depois ingressou no seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o famoso teólogo Charles Hodge, o levou a considerar o trabalho missionário em outros países. 3 anos depois de entrar no seminário, Simonton se candidatou para a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA. 2 meses após a sua ordenação, embarcou para o Brasil. Chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. Ele foi precursor de um trabalho que revolucionou o país com a palavra de Deus, por meio da fé reformada. Em 1865, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo é fundada pelo reverendo Alexander Latimer Blackford, cunhado de Simonton. 5 anos depois, em 1870, na casa do casal de missionários presbiterianos Mary Ann e reverendo George Chamberlain, começa uma escola que tem como foco a educação secular e religiosa, acolhendo a todos sem fazer distinção de sexo, credo, raça, religião ou etnia. Dessa iniciativa nasce o que hoje é o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Outro fato importante na história foi a ordenação do primeiro pastor brasileiro, o ex-padre José Manuel da Conceição, como ministro presbiteriano em dezembro de 1865. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma comunidade religiosa composta de membros que adotam como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada e como sistema expositivo de doutrina a Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster.
É uma federação de igrejas locais com sede civil em Brasília, organizada de acordo com sua própria Constituição. Sua missão é adorar a Deus, propagar o Evangelho de Jesus Cristo, promover educação cristã e obras sociais. Seu governo é exercido por meio de concílios e membros ordenados como oficiais. Com 163 anos, a IPB tem hoje mais de 6.000 igrejas e congregações em todo o país. A denominação conta com uma infraestrutura de secretarias nacionais, agências missionárias, conselhos, autarquias e instituições. Muito bom. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Brasil. E o primeiro turno vai ser no próximo dia 2 de outubro das eleições que estão chegando. E quem estiver fora do domicílio eleitoral deve ficar atento, a algumas regras. Nós vamos agora com o repórter Matheus Santos, que está ao vivo conosco. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Olá, Daniele. Olá para você e também para todos que acompanham o Notícias do Bem. Exatamente 156 milhões de eleitores e eleitoras já estão aptos a votar nesta eleição deste ano, que acontece o primeiro turno no dia 2 de outubro e o segundo turno, se for dia 30 de outubro. E a propaganda eleitoral, inclusive, já começa agora, dia 16 de agosto. Aqueles que estiverem fora da cidade em que votam vão poder votar nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Atenção a isso, então. Não deve estar pessoalmente até dia 18 de agosto em qualquer cartório ou poupa-tempo com serviços eleitorais com apresentação de documento oficial com foto. Se a cidade estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, vai ser possível em todos os cargos em disputa. Então, tanto deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. E quem estiver em outro estado que não pertence ao seu domicílio eleitoral, vai poder votar somente para o cargo de presidente. A votação aliás, essa solicitação é válida para os 2 turnos. Agora eu vou pedir, por favor, para a equipe técnica para que possa ser de votação no dia da eleição. Então, aí na arte, vou colocar para vocês, o primeiro voto, os primeiros dígitos serão para deputado estadual. Aí serão 4 dígitos. Aliás, perdão, para 4 dígitos. Na sequência, para deputado estadual, com 5 dígitos. Para senador, são 3 dígitos. Para governador, são 2. Também para presidente, 2. Então, aí é desse formato que vai ser a urna de votação. Sua vota nula acontece quando se digita não pertence a nenhum concorrente e aí a pessoa aperta em confirma. Ou voto em branco, ele também é registrado ao apertar também na urna o botão escrito branco. Então a pessoa tem a opção de votar nulo ou branco também no dia da votação, que acontece no dia 2 de outubro. Então, eleições estão para acontecer, todos ficarem atentos. Não dá mais para regularizar o título, porque o dia da votação, aliás, o dia da votação, para fechar tudo isso, tem que acontecer 150 dias antes da votação. Então, se você precisa regularizar seu título, infelizmente não vai ser possível, porque esse processo já acabou em maio. Agora, se você quer votar em trânsito, ainda assim é possível até quinta-feira, dia 16 de agosto. É importante ficar atento, Daniel. Muito obrigada, Matheus, e bom final de semana. Bom final de semana para todo mundo. Parabenizo também a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, por 163 anos abençoando o Brasil. Volto com você. Obrigada, Matheus. E hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A Declaração Universal tem como objetivo evitar guerras e fortalecer os direitos humanitários.
principalmente com tratamento digno e igualitário a todas as nações do mundo. A data é fundamental para que todos possam refletir sobre o valor das pessoas, seja no ambiente de trabalho, em casa, com os amigos ou em qualquer relação social. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é o advogado Diego Bazaia. Você pode participar com a gente, deixe sua mensagem, faça sua pergunta pelo nosso chat. Contamos com a sua participação, hein? E hoje é dia de mais uma sala de entrevistas, gravada durante o encontro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, no Rio de Janeiro. Vamos conferir como foi a conversa do jornalista Roberto Quirino com o químico Rodolfo Paiva. Na nossa sala de entrevistas, Rodolfo Paiva, químico, participando também aqui do 3º Congresso da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. E ele abordou um aspecto muito interessante, que é a relação entre os processos industriais e os processos do nosso organismo. Quer dizer, fazendo um paralelo entre os dois. Como é que isso é possível, Rodolfo? Explica pra gente. Joia. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho do que a gente comentou lá no Congresso. Eu tive muita experiência dentro da indústria, né? E é possível a gente observar os processos industriais e quando a gente estuda os processos da vida, a gente enxergar esses paralelos. É possível porque a indústria, ela é um processo que foi organizado, ele é executado e controlado para um determinado fim. A mesma coisa acontece no nosso organismo. Dentro das células nós temos etapas, funções básicas, que a gente chama de processos. E esses processos, eles são organizados, executados, planejados propositalmente e controlados para um determinado fim, que é a manutenção da vida. Né? Muitas vezes a gente designa as indústrias como uma corporação, que nos faz lembrar de corpo, algo que é um organismo vivo, uma espécie de organismo vivo. Portanto, um paralelo que a gente tem também com os seres, a vida que a gente encontra aqui. Então a gente procurou fazer uma análise usando as ferramentas que a gente tem na indústria, só que para aquilo que a gente encontra na vida. E quando a gente faz esse paralelo, né, quando a gente faz essa análise de processos no mundo corporativo, vamos dizer assim, nas empresas e no nosso organismo, quais são as identidades, enfim, o que é parecido no processo? Sim, a principal característica é essa, é a da configuração, a organização proposital, você tem a execução dos processos e você tem o controle. Você pode ter a condição do maquinário lá na indústria, todo colocado no lugar e organizado. Sem executar, ele não funciona. Você pode incluir a execução, mas sem controle, aquela corporação, aquele resultado final seria muito ruim. A mesma coisa acontece na vida. Então, existem processos que são tão vitais, tão essenciais na vida, que não basta a gente ter todo um maquinário molecular para que a vida execute o trabalho, o serviço. Ele precisa estar lá, todo o maquinário, ele precisa estar em plena execução, em pleno exercício, mas ele precisa de muito controle. E é onde que a gente trabalhou a nossa palestra, em cima dos controles do processo. Né? E os principais controles que nós elencamos para falar a respeito desse paralelo são os controles de velocidade, de produtividade e de qualidade. Porque a vida, ela precisa de uma velocidade muito rápida, uma velocidade muito alta para se manter, mas toda a informação, todo o maquinário, todas as proteínas precisam também ser de uma performance, uma qualidade muito grande. E esses controles de velocidade e qualidade vão apontar para nós um controle de eficiência da vida muito alto. Isso mostra um processo produtivo, né, na prática, quando a gente pensa na vida, de modo geral. De um modo geral. E aí é que está. Em qualquer circunstância, quando você entra numa fábrica, você jamais ia pensar que aquele processo se auto-organizou ao longo do tempo, ao acaso, de forma aleatória, por milhares de anos. Você nunca vai enxergar isso quando você está dentro de uma fábrica. Você vai pensar exatamente o quê? Que isso aqui foi tudo planejamento, organização proposital,
aponta para a intenção, tem funções muito claras, determinadas em cada uma das etapas. Então, tudo isso aponta para quê? Para mentes inteligentes, engenheiros, administradores, uma série de profissionais super gabaritados e inteligentes que fizeram com que aquela fábrica funcionasse. Mas nós temos uma fábrica, que são as nossas células, o nosso organismo, e isso é um paralelo muito claro. Uma mente inteligente organizou, não foi ao acaso, aleatoriedade, não foi de forma estocástica, que todo esse processo, esse controle, essa velocidade se estabeleceu. Necessariamente tem que haver uma mente inteligente por trás disso. Entendi. Isso é uma predição que a gente pode fazer. Até porque são muitos processos. Por exemplo, se um órgão interno, por exemplo, do nosso corpo estiver fora do lugar, já não funciona. Exatamente. Essa é uma das coisas que a gente estabeleceu. Lembra que eu falei assim, ó, que um processo tem a ver com organização? Uhum. Se eu trocar a ordem, né, ou a posição dos órgãos, o seu sistema deixa de funcionar. Se ele for um órgão vital, você vai ter uma paralisação das funções essenciais. Uhum. E o que vai acontecer? A sua fábrica vai parar, a sua vida vai parar, então aquele agente que era vivo deixou de ser vivo. Então o seu processo foi interrompido, deixou de estar em plena execução das suas funções vitais, e o que vai acontecer é que a vida vai também paralisar. Agora, esse paralelo é algo que já está sendo enfim, estudado e divulgado e conversado o suficiente, na sua opinião? Ou muita gente ainda não tem a mínima ideia do que se trata? Na minha opinião, eu acredito que a gente tem muitas oportunidades para que as pessoas consigam compreender um pouco melhor a respeito desse assunto. Quando a gente trabalha com engenharia de processos, engenharia reversa, tudo isso é muito fácil de se enxergar como paralelo aos processos da vida. Uhum. É fácil de se enxergar, mas esse tipo de informação ainda carece de ser melhor divulgada, melhor apresentada, de uma forma talvez muito mais simples, palatável, mais fácil de ser compreendida pelo grande público. E esse é o grande desafio, mas a gente também precisa de bons canais nos quais a gente possa alcançar essas pessoas. Então, sim, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade de fazer a divulgação a respeito desse assunto, porque é um assunto para lá de interessante e importante para nós. Pois é, e é um aspecto que mostra de maneira muito clara, né, o designer inteligente, quer dizer, uma mente inteligente que deixou tudo funcionando de maneira organizada e de uma vez, porque não daria para ser aos poucos também, né? Não daria. Não dá para mudar, muda aqui, depois muda ali, não funcionaria simplesmente. Perfeitamente, exatamente isso. Essa é a grande ideia. Não basta você ter um maquinário, você tem que ter o controle da execução. Uhum. Se não acontecer esse controle, a vida vai paralisar. Ou seja, na vida é tudo ou nada. Ou o processo está em pleno funcionamento, ou o processo da vida está em pleno funcionamento, ou então simplesmente está morto. E não dá para aos poucos, de forma simples e rudimentar, ir ficando o processo pronto. O processo tem que ficar pronto desde o começo. Quando a gente vai construir uma fábrica, não basta você colocar lá uma ou duas máquinas, a fábrica ainda não está pronta. Ela precisa ser totalmente construída com o seu layout, as suas máquinas em suas posições, ela precisa ter as suas máquinas ajustadas em seus set points para elas funcionarem e o processo ser controlado, executado, operado de forma inteligente. Quem faz isso? Mentes inteligentes. Então a manutenção e o controle exige mentes inteligentes para que isso funcione. A vida também é assim. Na vida é tudo ou nada. Ou a gente está vivo ou a gente está morto. Se não há uma operação inteligente das funções e dos processos da vida, certamente não haveria vida. Mas a gente está aqui. Então existe esse, pressupõe-se, portanto, que existe esse controle inteligente e não aleatório. A comunidade acadêmica tem muita resistência com esse tipo de pensamento? Sim, a comunidade acadêmica tem bastante resistência, mas eu creio que não tanto por causa dos fatos científicos, dos dados científicos, né? No final das contas, a questão maior, a meu ver, porque a teoria do design inteligente, da existência de uma mente inteligente, leva a uma implicação filosófica teológica. Uhum. Quem, ou o que seria essa mente inteligente que criou o universo e a vida com esses processos tão complexos, bem controlados e organizados?
E no final das contas, me parece que essa pergunta que entra já dentro do campo da filosofia e da teologia, que amedronta a academia e na realidade não só amedronta, como faz com que eles barrem essa hipótese de avançar, essa teoria de ganhar maior conhecimento do público. Entendi, porque do ponto de vista de prova científica é muito fácil ser provado. Sim, a gente não fala em termos de provas, porque nós estamos falando de uma hipótese explicativa. Né? Existem teorias que são fenomenológicas, essas são teorias provadas, né? Não só empíricas, mas de conhecimento duro, né? São experimentais. E no caso, por exemplo, da teoria do design inteligente, ela é uma teoria, ganha esse nome de teoria, mas ela é, como outras também são, a sua concorrente mais conhecida, a teoria da evolução, também é uma hipótese explicativa, né, histórica sobre a origem da vida. A teoria do design inteligente também, nesse campo, ganha esse status de teoria, mas na realidade é uma hipótese explicativa sobre as nossas origens e também a manutenção da vida. Então, para mim, a maior dificuldade se relaciona com isso. Ela vai levar a teoria do design inteligente, essa hipótese de explicação da origem da vida e do universo, leva a uma pergunta. E essa pergunta vai implicar em questões metafísicas. A academia não tem problema de considerar questões metafísicas. Tá? Informação é uma entidade metafísica. O próprio átomo, né, tem medidas indiretas dele, mas ninguém nunca pegou com uma pinça um átomo da eletrosfera e falou: olha, eu achei um átomo. Mas o átomo é uma entidade metafísica que explica muitos fenômenos. Então, a gente acredita que essa entidade exista, né? Então, veja, a ciência não tem problemas com questões metafísicas em si. O problema é se a questão metafísica leva você para buscar uma resposta se Deus existe ou não. Então, essa é a questão. O problema não é nem o design inteligente, o problema é o designer. O designer, exatamente. O problema é o designer. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Pois é, Rodolfo, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Ótimo papo, volte sempre, conte sempre com a IPP-TV. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Muito interessante a entrevista. A editora Ezion tem mais um grande lançamento para você. É o livro de Charles Spurgeon, Somente pela Graça. Confira. Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. E agora é o tempo da previsão. Vamos ver a previsão do tempo com ela, Raquel dos Santos. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Dani, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. E tivemos uma mudança no tempo, hein? Sim, sim, sim. Vamos ver? Vamos lá. A circulação de ventos continua na região sudeste, mas começa a perder força, começa a perder intensidade nesse fim de semana. Tem variação de nebulosidade, o sol aparece e intercala com períodos de chuva. Já no sul, o dia começa com as temperaturas mais baixas e tem possibilidade de geada. Durante o dia, o tempo fica firme. Aqui em São Paulo vai ter sol com névoa ao amanhecer e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 9
e 23 graus. Já em Três Rios, no Rio de Janeiro, vai ter dia ensolarado e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 9 e máxima de 21 graus. E em Araucária, no Paraná, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. Mínima de 8 e máxima de 18 graus. Interessante Três Rios, né? Porque vai de um extremo a outro, olha lá. De 9 a 21, né? Tá bem no extremo aí. Vão viver de tudo um pouquinho por lá. As mínimas continuam baixas por enquanto. Sim, sim. Vamos continuar nos protegendo, nos cuidando, nos agasalhando, né? Temos participação aí, Kel? Temos sim. Joel Félix dando boa tarde pra gente. Aparecida Parra também está cumprimentando toda a equipe do Notícias do Bem. Ah, Aparecida. E ela diz que o tempo está ensolarado. Dia lindo em São Bernardo do Campo. Ai, que delícia, aproveita. A Delva também está dando boa tarde para toda a equipe lá de Uruará, no Pará. Boa tarde, Delva. A Thaís também deixou aqui sua participação. Ela está pedindo oração pela vida pessoal dela. Que Deus te abençoe, querida. Isso aí. E o Pauliran Rodrigues também deixou aqui sua participação. Ele disse que serve no presbitério, não me entendi muito bem aqui, mas ele deixou aqui a participação dele registrada. E temos também mais participações aqui na nossa outra live. Vamos lá, vamos ver as interações que temos hoje também. Você continue participando conosco, envia mensagem. A gente ainda tem um momento que a Raquel volta aqui ainda, né? Isso aí. A Clara Sueli, lá de Juiz de Fora, está dizendo que lá está bastante frio. E a Lise, aproveitando o tema, né, sobre o Dia dos Pais, ela disse que o Maternidade do Real tem um programa especial lá na playlist do programa que vale a pena conferir, viu? Maravilha, isso mesmo. E nós voltamos já já, né, Kel, com você? É isso aí. Com o segundo tempo da previsão. Até já. Até já. Notícias do Bem continua por aqui. E agora é a hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele fala para a gente sobre a história de um investidor imobiliário que, apesar das adversidades, se tornou ainda melhor. Você acha que realmente desistir é uma opção? Não para um cristão. Você já deve ter ouvido falar de Horatio Spafford, advogado de sucesso. Em 1871 acontece a primeira tragédia de sua vida com a morte do seu único filho homem. Em 1873, como também era um investidor imobiliário, ele perde quase todo o seu patrimônio no grande incêndio de Chicago. Mesmo assim, ele e a esposa Ana atuam para ajudar as famílias que ficaram desalojadas na cidade. Mais tarde, abatidos, eles resolvem fazer uma viagem à Europa. No último minuto, por um imprevisto, apenas a esposa e as 4 filhas embarcam. Durante a travessia do Atlântico, o navio colide com um veleiro e afunda com a morte das 4 filhas. Completamente desolado, Spafford vai ao encontro da esposa na Europa. Na viagem, quando o capitão informa o local aproximado do acidente, apesar da dor profunda, Horatio foi capaz de escrever um dos mais belos hinos do cristianismo e que desde então tem trazido conforto a tantos. No original, o título foi It's Well With My Soul, está tudo bem com a minha alma. Mas no Brasil ficou conhecido como Sou Feliz com Jesus. Esta melodia é o melhor exemplo da frase de Lutero de que a música empresta asas à pregação do Evangelho. Assim, através do sofrimento da perda, Horatio conseguiu tocar o coração de tantos até os dias de hoje. Muitos conhecem até aqui a história de Horatio, mas esta foto mostra que a vida de Horatio foi muito mais além. Depois desta perda brutal, eles tiveram mais um casal de filhos, mas em 1880 o menino falece por febre escarlatina. Para aumentar as tragédias do Spafford,
a sua própria igreja em Chicago se volta contra eles, imaginando que tudo isto era resultado de um ato de castigo por Deus em relação aos seus pecados. Abalados com tudo, os Spafford deixam os Estados Unidos rumo a Jerusalém para fundar um grupo chamado American Colony, com a missão de servir aos pobres naquela região de tanta miséria. Mais tarde, o Colony tornou-se tema do livro Jerusalém, da editora Selman Lagerlof, e agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1914, inicia a Primeira Guerra Mundial e o Colony fica completamente desconectado do resto do mundo. Não havia homens para lavrar os campos, além de um ataque vigoroso de gafanhotos, o que levou a população da região a perecer de fome. Mesmo assim, a cozinha do Colony alimenta durante a guerra mais de 2.000 pessoas diariamente e se torna o maior hospital, recebendo feridos de ambos os lados do confronto. Sim, um hospital no meio da guerra e atendendo soldados dos aliados e do antigo Império Otomano. Quando o chefe militar turco de Jerusalém oferece a sua rendição aos ingleses, ele estende um lençol das camas do hospital do Colony como uma bandeira branca que hoje está no Museu Imperial da Guerra em Londres. Já com os descendentes de Spafford, segundo o exemplo dos pais, em 1947 e em 1967 vem à tona os dois conflitos da guerra israelense e o Colony continua com a missão de fazer o bem com a bandeira da Cruz Vermelha sobre a sua cúpula. Hoje, o Colony é um hotel ainda dos remanescentes do Spafford, mas não perdeu a sua missão, mantém ainda o antigo objetivo de Horatio com o Spafford Children's Center para atender as crianças carentes de Jerusalém. Horatio é um daqueles personagens únicos que ensina que as provações da vida, elas não ocorrem para nos transformar em pessoas ressentidas ou amargas. Ao contrário, elas nos tornam melhores. Como ele mesmo escreveu: se a dor, a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sim, o lugar de fazer o bem é como o de Deus, em toda parte, seja em Chicago, seja no oceano, seja em Jerusalém, ou seja na sua casa. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem a customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou o Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Pelo WhatsApp também você tem acesso, que é o 011 99187891. Finger Morumbi, sua melhor opção em móveis planejados. E a gente segue agora para um breve intervalo.
E após o intervalo, nós vamos falar: a Igreja Presbiteriana do Brasil completa 163 anos e celebra a expansão do Evangelho. E ainda hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A data é fundamental para que todos possam refletir sobre o valor das pessoas, seja no ambiente de trabalho, em casa, com os amigos ou em qualquer relação social. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é o advogado Diego Bazaia. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo nosso chat. A gente conta com sua participação e voltamos já já. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. A IPP-TV faz 2 anos e as novidades não param de chegar. Nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, tem a estreia da nossa sessão de cinema. Toda semana, o Cinefique IPP-TV vai trazer o melhor dos filmes e documentários cristãos produzidos no Brasil. E a gente começa contando uma emocionante história real. Canani, Eu Sobrevivi, que mostra como uma índiazinha escapou das tentativas de assassinatos na tribo e acabou salva e adotada por um casal de missionários. Cinefique IPP-TV estreia nesta sexta-feira às 9h30 da noite. IPP-TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP-TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. E estamos de volta com Notícias do Bem. Lembrando que de segunda a sexta a gente tem encontro marcado às 11h45, com horário alternativo às 6h45 da noite. E a gente segue de notícia. Instituído há 5 anos, o Agosto Branco chama a atenção para a importância da prevenção do câncer, que mais causa mortes no mundo, o câncer de pulmão. Para quem é fumante ou fumou no passado, a orientação é manter consultas regulares com médico pneumologista e a realização de tomografias de rastreamento para aumentar as chances de um diagnóstico precoce.
E nós vamos agora de boa notícia também. A gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E o Notícias do Bem segue por aqui, e aqui você já sabe, né, que a gente tem o compromisso com a notícia. Temos o compromisso de zelar por aquilo que você recebe aí em casa, no seu trabalho, seja onde você estiver. Aqui só tem Notícias do Bem. E agora nós seguimos com a previsão do tempo com ela, Raquel dos Santos. Raquel está de volta. E aí, Olá, Kel? Dani. Vamos A lá? frente fria se afasta aqui do sudeste, mas ela se aproxima do nordeste e por lá vai ter uma mudança de tempo em algumas regiões também. Então vamos lá para a previsão norte, nordeste e Centro-oeste. centro-oeste. Isso aí. Fim de semana na região centro-oeste. O sol aparece, faz calor e não tem expectativa para chuva. Já no nordeste, o avanço de uma frente fria causa instabilidade com possibilidade de chuva em algumas áreas. No interior da região, o tempo segue firme. Em Mato Grosso, Cuiabá vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 16 e 35 graus. Já na região norte, o Maitá, no Amazonas, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, à noite o tempo fica firme. Mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Penedo, no Alagoas, chove durante o dia e à noite. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Temperaturas muito boas, né, Kel? Medianas, que gostoso. Kel, e aí, a gente tem mais geração? Temos sim. Olha, o Edinaldo está dando boa tarde a todos. Boa tarde, Edinaldo. 32 graus lá em Juazeiro do Norte, Ceará. Boa, tempo delivery aqui pra gente. Amanhã, desculpa, segunda, perdão. É isso aí. A Emanuela também está dando boa tarde pra gente. A Júlia Sarmento, também lá de João Pessoa, está mandando um abraço pra gente. Um abraço para você também. E o Edinaldo também deixou um pedido aqui de oração, né? Ele deu um animalzinho de estimação para o filho e ele teve um probleminha e está pedindo aqui orações aqui nos comentários. Deus te abençoe, amado. A Delva também fez um comentário sobre a nossa coluna Fé e Trabalho. Ela disse que se emociona toda vez com histórias como a dessa família. É grande servo de Deus. É emocionante mesmo a história, né? Isso aí. E vamos ver se temos mais aqui na outra live. Temos a Caroline também, que deixou a participação dela lá de Guajará, no Amazonas. Olha só, tempo delivery tempo novo. delivery, isso mesmo. Um abraço para todos vocês aí, né, na Amazônia. E eu volto semana que vem. Ok, que é bom final de semana, bom descanso e até segunda. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. A gente segue por aqui, hein, com mais notícias. Olha, a Igreja Presbiteriana do Brasil completa hoje 163 anos. São mais de 6.000 igrejas e congregações em todo o país. Confira na reportagem especial que o Notícias do Bem preparou para você. O presbiterianismo chegou no Brasil graças ao pioneirismo do reverendo Ashbel Green Simonton. Nascido em West Hanover, na Pensilvânia, em 1833, ele foi influenciado por um avivamento em 1855. Fez sua profissão de fé e pouco depois ingressou no seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o famoso teólogo Charles Hodge, o levou a considerar o trabalho missionário em outros países. 3 anos depois de entrar no seminário, Simonton se candidatou para a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA. 2 meses após a sua ordenação, embarcou para o Brasil. Chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade.
ele foi precursor de um trabalho que revolucionou o país com a palavra de Deus por meio da fé reformada. Essa expansão, evidentemente, no início foi muito lenta, por causa das dificuldades naturais de se viver num país tão diferente, não só no aspecto linguístico e cultural, mas religioso. Então, além disso, nos primeiros anos havia muito poucos obreiros, pouquinhos missionários, nenhum pastor brasileiro, obviamente, nos primeiros anos, de modo que a expansão inicial foi muito lenta e ganhou mais impulso a partir da segunda década, ou seja, a partir dos anos 1870. Multiplicou-se extraordinariamente o número de igrejas por causa da chegada de novos missionários e por causa também do surgimento dos primeiros pastores brasileiros, os primeiros ministros nacionais. Aliás, uma particularidade muito interessante da obra presbiteriana no Brasil é que trabalharam aqui missionários de duas denominações diferentes dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana do Norte, a chamada PCUSA, e a Igreja Presbiteriana do Sul, a PCUS. Então, Simonton foi o primeiro missionário da Igreja do Norte, 1859. E 10 anos depois, exatamente, 1869, chegaram os dois primeiros missionários da Igreja do Sul, Eduardo Lane e George Morton, que se estabeleceram em Campinas, então não muito longe de São Paulo. Em 1865, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo é fundada pelo reverendo Alexander Latimer Blackford, cunhado de Simonton. 5 anos depois, em 1870, na casa do casal de missionários presbiterianos Mary Ann e reverendo George Chamberlain, começa uma escola que tem como foco a educação secular e religiosa, acolhendo a todos sem fazer distinção de sexo, credo, raça, religião ou etnia. Dessa iniciativa nasce o que hoje é o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Outro fato importante na história foi a ordenação do primeiro pastor brasileiro, o ex-padre José Manuel da Conceição, como ministro presbiteriano em dezembro de 1865. E acabou ficando conhecido como o padre protestante. Enquanto ainda era padre, eles o chamavam dessa maneira, o padre protestante, por causa das suas ideias diferentes, as suas ideias evangélicas. Então ele ingressou formalmente na Igreja Presbiteriana mediante profissão de fé e batismo em 1864, e um ano depois, no final de 65, quando foi organizado o Presbitério do Rio de Janeiro em São Paulo, ele foi ordenado. Então ele foi o primeiro ministro ordenado da Igreja Presbiteriana Brasileira. Foi o primeiro brasileiro, e isso é um fato muito interessante. Foi o primeiro brasileiro, até onde se sabe, ordenado ministro evangélico de qualquer denominação, de qualquer igreja. Não se conhece nenhum brasileiro que tenha sido ordenado ministro evangélico antes dele. Ele foi o primeiro. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma comunidade religiosa composta de membros que adotam como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada e como sistema expositivo de doutrina a Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster. É uma federação de igrejas locais com sede civil em Brasília, organizada de acordo com sua própria Constituição. Sua missão é adorar a Deus, propagar o Evangelho de Jesus Cristo, promover educação cristã e obras sociais. Seu governo é exercido por meio de concílios e membros ordenados como oficiais. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Os símbolos de fé, eles são uma exposição clara desta doutrina que abraçamos da Bíblia, de uma forma expositiva, através dos tópicos, através dos temas, sendo que a confissão de fé se apresenta a nós em capítulos doutrinários e teológicos, e os catecismos, como só é acontecer, na forma de pergunta e resposta, sempre acompanhados dos versículos, dos textos bíblicos. Então, são
modalidades diferentes de ensinar a única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. E isso nós temos primado na formação das gerações dentro das nossas igrejas, na formação que oferecemos aos obreiros que vão, ora, aos institutos bíblicos, ora, aos nossos seminários, hoje chegando à casa de 11 espalhados pelo Brasil, e também na formação de pós-graduação, onde se quer dar mais ênfase ainda, ferramentas e instrumentos para que esses obreiros possam propagar o Evangelho de Cristo conforme a Bíblia Sagrada. Com 163 anos, a IPB tem hoje mais de 6.000 igrejas e congregações em todo o país. A denominação conta com uma infraestrutura de secretarias nacionais, agências missionárias, conselhos, autarquias e instituições. É importante registrar que a Igreja Presbiteriana tem um sistema de governo, de onde, inclusive, a gente tira o nosso próprio nome, que é esta representatividade dos seus líderes. Uma igreja conciliar. Então, vamos para um número talvez o mais importante de todos, que sejam as nossas unidades federadas. Entre igrejas e congregações, nós temos cerca de 6.000 unidades federadas, que estão distribuídas em 373 presbitérios Brasil afora, os quais também são jurisdicionados por 90 sínodos. E então, esse conjunto todo de concílios forma o nosso Supremo Concílio, que acabou de ter a sua reunião ordinária, que é quadrienal, de maneira magistral, lá na cidade de Cuiabá, com quase 1.400 deputados representantes dos presbitérios. Esses são os grandes números da igreja. A gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E agora nós vamos com a nossa coluna, de Direito do Consumidor. É a hora da nossa coluna com a advogada Cristina Lombardi. Hoje ela começa a explicar para a gente como funciona a lei do superendividamento. Olá! Na nossa coluna de hoje de Direito do Consumidor, aqui no Notícias do Bem, nós vamos falar sobre uma norma chamada Lei do Superendividamento. Talvez você já tenha ouvido falar dessa lei, que foi publicada o ano passado e regulamentada agora no fim do mês passado, e ela é considerada uma grande contribuição. Alguns têm dito que é uma das maiores contribuições à legislação de direito do consumidor desde o lançamento, a publicação do Código. E essa lei do superendividamento, ela não se dirige especificamente ao consumidor, mas ela se dirige a empresas, especialmente as empresas de fomentadoras de crédito, as empresas que concedem empréstimos, as instituições financeiras e mesmo as empresas que vendem produtos, seja produtos financeiros, sejam produtos mesmo, objetos materiais, de forma financiada, porque agora nós sabemos que há um certo tempo, alguns dos grandes fabricantes ou revendedores ou lojistas ou dessas empresas de multimarcas e que são marketplaces, às vezes vendem junto com o produto o financiamento. Quer dizer, elas associam o produto financeiro, o crédito a venda do produto, do objeto que o consumidor está interessado em adquirir. Então, ela já oferece o produto e o financiamento, ou seja, é uma facilidade até um pouco excessiva, a que a pessoa adquira o produto. Olha, não sei se você tem dinheiro ou não, mas eu já estou aqui te dando crédito junto.
E justamente o que se vê é que às vezes isso acontece de uma forma que tem sido, como foi passando a ser considerado abusiva do ponto de vista de direito do consumidor, porque a pessoa não necessariamente está em condições de contrair aquele empréstimo, de assumir aquela despesa para adquirir aquele produto de forma responsável. Então, basicamente, essa lei, ela visa criar alguns critérios a mais, né, para que as empresas possam oferecer crédito, principalmente crédito, toda forma de crédito de produto financeiro, ainda que nesse caso, que seja por associação. A empresa, na verdade, o que ela quer seria supostamente vender o produto, mas ela está atrelando ali um produto financeiro que viabiliza a aquisição daquele produto ou até mesmo daquele serviço. E a lei ela frisa determinados requisitos que já existiam no Código de Defesa do Consumidor e que muitas vezes eram violados por essas empresas, que é a discriminação das condições claras da aquisição de algum produto financeiro, de algum empréstimo, taxa de juros, taxas ocultas, o prazo real, o formato de amortização, todas as correções que vão incidir sobre aquilo. Porque, de fato, muitas vezes os produtos financeiros não são oferecidos de forma honesta, de forma transparente, e a pessoa, de fato, não tem a real dimensão e a real percepção de como vai ser o andamento e a evolução daquela dívida, quando ela vai ou não ter condição de pagar. Basicamente, a lei do superendividamento, ela foi criada para viabilizar, além de melhor descrever requisitos e incrementar os requisitos para que as empresas possam oferecer produtos financeiros, a garantia de entrega das condições completas do contrato, da minuta escrita, contrato em papel, para que a pessoa de fato tenha conhecimento daquilo que ela está se comprometendo, mas também outros requisitos como criar critérios para impedir o assédio, que o consumidor, especialmente o consumidor em estado de vulnerabilidade, seja abordado, assediado por empresas que são fornecedoras de crédito ou fornecedoras de serviço financeiro ou mesmo de produtos, abordando o consumidor em situação de vulnerabilidade. Isso está expressamente sendo considerado ilícito e com sanções reais, sanções pesadas à empresa que infringe esse tipo de norma. E outras práticas também, como o condicionar o atendimento de uma demanda, de uma pretensão do consumidor, de uma demanda por um crédito ou de um crédito adicional, a renúncia ou desistência de demandas judiciais, de outros procedimentos que o consumidor tenha iniciado anteriormente para discutir um crédito. Quer dizer, está com um contrato em discussão, mas o consumidor precisa de dinheiro novamente, precisa de uma extensão, de um alongamento de dívida, alguma coisa assim, e aí a empresa, ok, mas para eu renegociar ou rever ou alongar a sua dívida ou mudar o perfil e a forma de pagamento, então você precisa desistir da negociação do contrato 1, você precisa desistir de uma demanda judicial. Isso agora pela lei de superendividamento, ele é expressamente proibido. Não se pode condicionar a concessão de um novo crédito à desistência de uma discussão, especialmente de uma discussão judicial anterior. Então, esses são aspectos importantes e uma coisa até que a gente acho bastante importante para o idoso, o aposentado, você que está assistindo, né, que é beneficiário do INSS, que recebe a aposentadoria, ou se você tem os seus pais que são idosos, tios, pessoas próximas de você, estejam todos muito atentos. Não concordem, não atendam, não aceitem condições que são oferecidas por telefone. Liga do nada, você não pediu, você não foi atrás de querer algum tipo de empréstimo, algum tipo de financiamento, e alguém te liga oferecendo, olha, você tem aqui o seu crédito consignado, nós podemos trocar o seu crédito, passar para o nosso banco tem interesse em assumir o seu contrato e as condições são muito melhores e eu vou baixar seus juros e eu vou te devolver um dinheiro. Sempre, se você for abordado por esse tipo de
de situação, de ligação, de contato, eles entram em contato pelo WhatsApp. É um absurdo, porque os dados são vazados. Isso é uma super violação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque bancos com quem você jamais teve relacionamento financeiro conseguem o seu número e ligam e entram em contato, oferecendo crédito, e essas condições nas quais os créditos são oferecidos, assim, é mentira. O que eles estão oferecendo é sempre alguma coisa que tem algo por trás. Existem muitos desses bancos, dessas instituições financeiras sendo investigados, existem procedimentos do Ministério Público contra isso. Na minha opinião, tinha que ter mais ainda, porque é um absurdo o que eles fazem. Atualmente existem diversas ações judiciais sendo julgadas procedentes aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Já existem diversos precedentes favoráveis contra esses bancos, principalmente que atuam nessa área de crédito consignado, na abordagem a aposentados, a pensionistas, a beneficiários do INSS, oferecendo condições mentirosas, ou muitas vezes a pessoa não aceita e eles têm gerado contratos falsos através de correspondentes bancários. Não é exatamente, às vezes não é funcionário do banco que está ligando, mas o banco terceiriza esse serviço, e então são empresas de má fé que entram em contato. É claro, o banco está sim envolvido, ele terceirizou sim esse serviço, e essas empresas entram em contato e fraudam. Obtém, às vezes, uma cópia de um documento, alguma coisa da pessoa, do aposentado, do pensionista, seja um idoso, seja um vulnerável, ou não, seja a pessoa recebe aquela abordagem, acha que vai estar fazendo um super negócio, e quando vai ver, ela é envolvida, se torna, sem saber, parte de um crédito consignado em que se deposita algum valor na sua conta, mas o parcelamento daquilo se torna um crédito quase que impagável, muitas vezes, tá? Então, é importante entender que isso existe, que essa prática é vedada, que isso pode e deve ser denunciado, que isso está proibido pela lei. E essa é uma das medidas, né, da lei de superendividamento. Nós queremos que todos tenham conhecimento, saibam como usar a seu favor essa informação. E nós vamos fazer ainda mais uma outra coluna sobre esse tema, porque tem mais coisas nessa lei. Mande para nós as suas dúvidas. Se vocês tiverem coisas que vocês queiram que seja abordada aqui, mande para nós e a gente faz uma coluna, faz um vídeo aqui dando mais notícias para vocês, tá bom? Por hoje era isso. Na próxima coluna nós vamos continuar com esse tema. Tchau, tchau. Até mais. Agradecemos aí a advogada Cristina Lombardi. Muito obrigada. Até a próxima. E hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A Declaração Universal tem como objetivo evitar guerras e fortalecer os direitos humanitários, principalmente com tratamento digno e igualitário a todas as nações do mundo. A data é fundamental para que todos possam refletir sobre o valor das pessoas, seja no ambiente de trabalho, em casa, com os amigos ou em qualquer relação social. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse tema é o advogado Diego Bazaia, que já está na tela conosco, já está online. Diego, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, né, por falar que nada mais do que ele reforça, né, a significância da legislação brasileira, né? Excelente. Excelente. Desculpa, pode falar. Nada mais ele representa, né, o interesse do legislador em os direitos humanos, tendo como base uma significância da data do falecimento da senhora Margarida Alves, tá? Uma senhora que tentou a proteção e igualdade dos direitos dos trabalhadores. É um tema de alta relevância, tá? Então, quando falamos em direitos humanos, falamos dos direitos relacionados à própria existência do ser humano. Direitos como moradia, educação, saneamento básico, instrução. Então, eles estão relacionados a matérias fundamentais e nada mais, nada menos que relacionados ao respeito, né? Ao respeito pelo ser humano,
respeito por condições mínimas. E por isso é um dia que merece todos nós, né, como cidadãos. Muito bom. E fala pra gente como que o cidadão ele pode se inteirar mais e melhor sobre os seus direitos. Sim, hoje com as mídias, né, e acesso amplo, né, e nós conseguimos ter acesso às legislações e há sempre também uma procura às instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública, a advocacia, né, que sempre tem que estar presente, né, e como disciplina a Constituição, o advogado nada mais é do que um instrumento da justiça, né, e nesse contexto geral, na proteção, né, desses direitos humanos, né, em todas as suas esferas, tá? Excelente. E Diego, a gente falou, né, você falou um pouco aí da história desse dia, né? A gente sabe também que o papel dos direitos humanos também é proteger, preservar sobre a paz mundial. E a gente vê que hoje em dia, né, com essa questão da guerra na Ucrânia, essa paz tem sido um pouco, não está sendo preservada, né? Como que, nesse caso, assim, diante dessa manutenção da paz, nós, cidadãos, podemos também não só entender um pouco dos direitos, mas também fazer por onde manter essa paz local, regional, global, mundial. Quando falamos em paz, né, da palavra, né, sempre remetendo à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948. Ela foi editada no período pós-guerra, né, justamente na tentativa de reforçar elementos, né, e quanto à guerra, nós mais acompanhamos são desrespeitos, né. É lógico que é difícil relacionar guerra com paz, justamente, que é uma situação contrária à outra, infelizmente, né, e está acontecendo a longo prazo já. E sobre isso, há várias notícias de direitos humanos, que tangem bombardeios, civis feridos, hospitais, né, sendo atacados, né? Então, do ponto de vista do cidadão, acredito que temos que conscientizar, brigar, e no sentido de construção de ideias, lembrando que direitos humanos, ele passa por uma construção social, essa construção social que tem que apertar e forçar que as instituições, os países respeitem os direitos humanos, né? No âmbito internacional, a ONU tem esse papel, e tanto é que ela está adotando sanções econômicas, né, a Rússia, né, para que essas atitudes elas se finalizem. É justamente em prol de um benefício maior, né, em prol da comunidade, em prol dos cidadãos, né, que a gente tem justamente esse foco no direito, né, dentro dos direitos humanos. Diego, você já teve algum caso de um cliente que chegou com você com alguma questão relacionada a esse tema, a essa área? Sim, os direitos humanos, eles passam também, né, como eu comentei inicialmente, o direito à saúde, né? Então, não são raros os casos que somos procurados, né, no sentido de pleitear medicamentos, cirurgias, né, diante da morosidade do poder público, ou mesmo as altas filas de espera. Então, isso são demandas comuns ao escritório, mas também há demandas no que tange a alteração de nome, e até houve uma alteração na lei de registros, né, indicando que não há mais a necessidade justificativa para que se possa alterar no nome. Então, e até mais, né, quando tratamos de determinados, né, casos de moradia,
O uso campeão também não deixa de ser uma discussão de fim social de propriedade, muito pelo contrário, ele está fundamentado aí. Então, os direitos humanos, ele pertence a um universo, né, que é respeitado pela legislação, e assim deve ser, tá? Código Civil, Código de Processo, né? Muito se fala também de dignidade da pessoa humana, o direito penal. Então, é como se fosse uma coxa de retalhos, né, de um universo maior que tem que ser protegido. Eu agradeço muitíssimo por sua participação esclarecedora aqui do Notícias do Bem. E deixe os seus contatos para quem quiser conversar mais, tiver mais perguntas e quiser te acessar diretamente. Claro, vou passar meu e-mail pessoal, né, para facilitar o contato, que é diegobazaia.hotmail.com. O telefone é o DDD 31 988879311. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e à disposição, né, que for necessário prestar esclarecimentos. Muito obrigada, Diego. E o Notícias do Bem fica por aqui. Eu agradeço muito o carinho da sua audiência, que você que ficou conosco até agora. Muito obrigada. Nós voltamos na segunda-feira com o Roberto Quirino, hein? Ele volta com vocês na segunda. E agradeço. Você pode acessar mais também sobre todo o conteúdo da IPP TV pelo IPP Play. Bom final de semana. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.